é um problema atual de origens antigas, mas que somente ganhou a devida importância há poucos anos atrás, em especial pelos danos causados ao meio ambiente e à sociedade, transformando assim a concepção sobre a relação entre o homem e o meio ambiente. Seu crescimento é exorbitante e desenfreado. A quantidade de lixo produzida é superior ao limite que a natureza tem para suportá-la, afetando dessa forma também as gerações futuras. O Rio de Janeiro, em 1904, era a capital do país e vivia os primeiros anos da República. Devido às péssimas condições em que se encontrava, passava por uma intensa reforma para ficar mais bonita e agradável de se viver. Nos portos do Rio, muitas negociações eram feitas, mas os estrangeiros que desembarcavam não ficavam com uma boa impressão. Encontravam uma cidade feia, com esgoto a céu aberto, famílias vivendo juntas em casas muito pequenas e doenças graves como a varíola. A saúde pública era um dos principais problemas do país. Por isso, algumas medidas precisavam ser tomadas para melhorar a situação. Entre elas, campanhas de vacinação, como a sugerida por Oswaldo Cruz. Ocorre, então, a Revolta da Vacina, movimento de caráter popular contra o projeto sanitarista de Oswaldo Cruz, que ocorria, paralelamente, à reforma urbana comandada por Pereira Passos. Duas ações polêmicas marcam o governo de Rodrigues Alves, eleito presidente do Brasil em 1902. O saneamento e a modernização da cidade do Rio de Janeiro. Peste bubônica, febre amarela e varíola fazem parte do cotidiano carioca, matando milhares de pessoas anualmente e assustando os navios estrangeiros que se recusam a parar no porto do Rio. Oswaldo Cruz, diretor-geral da Saúde Pública do Rio, dá início a uma campanha de combate a essas pragas. Primeiro, eliminando os ratos, que são caçados a R$300 por cabeça. Depois, os mosquitos, que transmitiam a febre amarela. E, finalmente, vacinando a população à força contra a varíola. A revolta é geral. O povo entra em conflito com as brigadas sanitárias, provocando verdadeiras batalhas nos locais mais insalubres da cidade. Por incrível que pareça, esta reação é compartilhada pela imprensa, que ridiculariza Oswaldo Cruz em artigos de jornais e charges de revistas. Até Rui Barbosa, com toda a sua sapiência, se recusa a ser contaminado pelo vírus da vacina. Todo esse clima tenso serve de pretexto para que os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha manipulem a situação e tentem derrubar o governo. Tudo em vão. A rebelião é reprimida, a ciência prevalece e o Rio se torna um lugar mais saudável. Ao mesmo tempo em que era saneada, a cidade se modernizava. O prefeito Pereira Passos, encantado com a arquitetura de Paris, resolve reurbanizar o Rio. Para isso, bota literalmente abaixo quase todo o centro da cidade, demolindo mais de 600 edificações. Com a ajuda de Paulo de Fronten e Francisco Bicalho, ele canaliza o mangue, reconstrói o porto, pavimenta as ruas e aterra uma grande faixa litorânea, além de construir túneis de acesso aos bairros mais distantes. Surgem a Avenida Beira-Mar e a suntuosa Avenida Central, com suas calçadas em mosaico português e elegantes lojas e cafés. O Rio respira os ares da civilização, mas a modernidade tem seu preço. Milhares de pessoas são desalojadas e expulsas do centro, a maioria sem qualquer tipo de indenização. O povo se revolta, mas desce o morro e comemora no dia da inauguração. A cidade maravilhosa é a fachada do progresso no Brasil, um país ainda bastante desigual por dentro.
O café foi um divisor de águas, pois o lucro advindo desse produto permitiu a interação entre o arquipélago econômico, através da construção de ferrovias e rodovias, servindo assim como base para a industrialização brasileira. A mão de obra passa a ser assalariada, aumentando dessa forma o êxodo rural, a imigração e o mercado consumidor, e gerando o desenvolvimento de uma economia nacional. A região Sudeste torna-se assim o núcleo econômico do país. Dessa forma, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo se tornam polos de atração de mão de obra. Moradores, principalmente da região Nordeste, migram para essas cidades com a esperança de alcançarem melhor qualidade de vida, já que a crescente capitalização da agricultura e a expansão da agroindústria provocaram a concentração de terras, alterando as relações trabalhistas no campo e expulsando esses trabalhadores. Só que ao chegarem se deparam com uma realidade totalmente diferente da imaginada. O inchaço nos centros urbanos provocou diversos problemas, como a superlotação dos transportes coletivos, engarrafamentos, a favelização, a escassez de oferta de emprego, o crescimento dos chamados subempregos, empregos sem carteira assinada, aumento da prostituição, precariedade dos atendimentos médicos hospitalares públicos, falta de vagas nas escolas para estudantes carentes, entre outras dificuldades. Além dos problemas mencionados, há agravante de muitas vezes o cidadão não conseguir emprego para se sustentar, devido à baixa qualificação do trabalhador rural. Dessa forma, muitas pessoas acabam entrando no mundo do crime, ou pedindo esmolas para sobreviverem, ou para conseguir recursos necessários para o retorno aos seus locais de origem, o que nem sempre acontece. O aumento da produção de lixo, sem planejamento, vem acompanhado com todos esses problemas já citados. A partir da década de 90, devido a todos os fatores citados anteriormente, Rio de Janeiro e São Paulo chegam à saturação. Com a instalação da sociedade capitalista, o incentivo ao consumo se tornou cada vez maior, atrelado à necessidade das pessoas de maior praticidade por causa da correria do dia a dia. Surgem assim diversas embalagens, sintéticos, entre outros produtos que, devido à falta de planejamento, são acumulados, gerando graves impactos ambientais. Esse lixo, que pode ser de diversas origens, é encaminhado para grandes lixões, depósitos de lixo a céu aberto, afastados do centro urbano, como uma forma de mascarar o problema, contribuindo para a degradação da paisagem, atração de animais causadores de doenças, sendo palco da miséria de muitos que, sem alternativa, tiram do lixão o necessário para a sua sobrevivência. Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorre a Eco 92, reunião entre vários países para discutir os problemas ambientais decorrentes, mostrando de fato algum tipo de preocupação com o meio ambiente e o início de um despertar para a importância da natureza e do meio em que vivemos, da percepção de que os seres humanos dependem da mesma para sobreviver. Considerada como o resultado mais importante da Eco 92, a Agenda 21, documento assinado por 179 países naquela ocasião, é um texto-chave com as estratégias que devem ser adotadas para a sustentabilidade. Assim, a consciência ecológica começa a ser dissipada e aderida, sendo utilizada inclusive na publicidade. A questão da higiene e prevenção de doenças agora está incutida na sociedade. E, diferentemente da época da revolta da vacina, as pessoas é que vão aos postos procurando pelas vacinas para ficarem imunes a diversas doenças. A preocupação com a higiene trouxe a percepção sobre os diversos prejuízos trazidos pelo lixo, entre eles a atração de animais transmissores de doenças como ratos, baratas e insetos, o chorume que percola na terra poluindo o solo e o lençol freático. O lixo também entope os bueiros, dificultando o escoamento de água e aumentando as inundações. A degradação da paisagem e a liberação de gás metano, fruto do processo de decomposição de matéria orgânica. As possíveis soluções para o problema do lixo seriam reduzir, reutilizar e reciclar. A coleta seletiva é essencial. O lixo deve ser separado, parte dele reciclada e a outra parte, matéria orgânica, pode ser utilizada na fabricação de adubo. O restante deve ser encaminhado aos aterros sanitários.
O aterro deve ser impermeabilizado para que não polua o solo, o subsolo nem a água. À medida que as camadas de lixo vão sendo enchidas, devem ser isoladas com concreto. Os gases tóxicos, principalmente metano, podem ser convertidos em energia. Quando o aterro sanitário atinge seu limite, ele é impermeabilizado e sobre ele podem ser construídos parques, campos e outras áreas de lazer. Outro processo também bastante conhecido é a incineração, que tem como pontos positivos diminuição da quantidade de lixo e evita também a transmissão de doenças. Porém, libera gases tóxicos, inclusive gases estufa. Outras medidas, como a construção de redes de tratamento de esgoto e a fiscalização e emprego rigorosos da legislação ambiental, são de extrema importância. A feitura de campanhas de educação ambiental é de extrema importância, já que se trata de um processo de aprendizagem e de ação educativa permanentes, através das quais os indivíduos e as comunidades adquirem a consciência de que são parte integrante do meio ambiente, além de conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam capazes de agir individual ou coletivamente na busca de soluções para os problemas ambientais. É necessário que, em prol de sua própria qualidade de vida e da preservação e manutenção do meio ambiente, haja uma conscientização mútua da população e das entidades governamentais para solucionar esse problema tão grave que é a acumulação indevida do lixo, fazendo assim com que o Rio de Janeiro permaneça sendo a nossa cidade maravilhosa.